Vamos falar de protetor solar? E aí, seus olhos já brilharam? Tá bom, eu sei que quando se trata de tópicos de cuidados com a pele, o protetor solar é o mais chato e o mais confuso que temos aí hoje em dia. Principalmente pela quantidade de informação que se tem aí no mundão afora. E hello everyone! Então, como vocês podem ver, estamos com um novo... como é que fala? Novo background, um lugar novo, devido ao nosso querido coronavírus. Então, hoje a gente vai estar fazendo vídeo aqui e talvez semana que vem também, não sei. No vídeo de hoje eu vou falar sobre proteção solar e sua importância no nosso dia a dia. Tudo que a gente cobriu antes, como produtos de limpeza de pele, tá, gente? Serums, toners, cremes, hidratantes, eles são para ajudar a corrigir danos que já foram causados à sua pele. Claro, o protetor solar ele vem por último, mas provavelmente ele é o passo mais importante de todos. Então aguenta firme aí porque hoje é tudo sobre prevenção. O primeiro ponto que nós westerns, ocidentais, temos que entender é que quando a gente fala de proteção solar, não estamos falando apenas da prevenção do envelhecimento, mas também de proteção e prevenção contra o câncer de pele. E o segundo ponto é, não importa que as etiquetas e comerciais prometam, não existe um produto para cuidados com a pele que resultem em melhorias duradouras ou até mesmo dramáticas que resolvam seu problema da noite para o dia. Mas mesmo que você não esteja esperando uma gratificação imediata e instantânea, o protetor solar ele é um produto que ele realmente vai testar a sua paciência, porque o seu objetivo é proteger a sua pele e não melhorá-la. E eu acho que isso é um dos pontos que se faz tão difícil em fazer as pessoas entenderem a sua importância e a necessidade de usar esse produtinho básico aí. Você pode usar protetor solar dia após dia, diariamente, reaplicar ele e você não vai ver diferença nenhuma. Você não vai ficar mais bonita, você não vai ficar mais jovem, simplesmente não vai acontecer nada. Mas pensa comigo, se você consegue manter a sua pele praticamente igual e minimizar a deteriorização e os danos causados pelo sol, isso já não é pouca coisa. Mesmo se você for jovem o suficiente para não se importar muito com o envelhecimento agora, um dia não muito distante você vai se importar. E sem querer ser chata, chega mais rápido do que a gente imagina. O cuidado com a pele ele tem tudo a ver com prevenção e ser proativo. Eu uso protetor solar todos os dias, mesmo aqueles dias que eu vou ficar em casa trancafiada dentro do meu quarto, sem sair, simplesmente trabalhando. E hoje eu vou te explicar o porquê desse exagero e por que eu sou a chata do filtro solar entre as minhas amigas. E acreditem, meninas, eu falo isso para o seu bem e não para o meu. E pra quem eu tô falando isso, ela sabe. Hoje eu moro aqui no Rio, 40 graus, mas o que eu vejo que não é só uma cultura carioca, mas é uma cultura brasileira em geral, é que pernas brancas leitosas devem ser evitadas a todo o custo. E ainda mais, voltar de férias de verão sem aquela marquinha de biquíni, ou ainda mais com aquele tom de cor do pecado, é inadmissível. Na nossa cultura, nós pensamos que um bom bronzeado é aquela cor do pecado, dá à pessoa aquele ar de saúde, de vivacidade, e é um sinal de que ela aproveitou e muito as suas férias. Mas que muito pouca gente sabe é que o sol ele não é nosso amigo e que não existe aquele glow saudável, aquele bronzeado saudável. Principalmente porque essa cor do pecado que você alcançou, ela realmente, no sentido literal da palavra, um pecado. Traduzindo, esse glow, essa cor do pecado tão desejada ou alcançada, ela pode danificar a sua pele, levando a câncer e até mesmo envelhecimento prematuro. Então, como mudamos a nossa mentalidade e começamos a levar a proteção solar tão a sério como a gente deveria? Bom, primeiro a gente tem que estar convencido de que passar protetor solar realmente vale o nosso tempo. E para fazer isso, eu quero abordar algumas perguntas e dúvidas que você possa ter de como se proteger do sol. O UV significa radiação ultravioleta, que é uma forma de energia que vem do sol. A radiação UV ela é um desastre para nossa pele e ela foi considerada um agente carcinógeno humano, que é o termo dado a qualquer substância ou radiação que causem câncer. Os raios UV eles funcionam como um verdadeiro raio laser. Eles danificam as fibras de colágeno, que são as proteínas que dão estruturação à pele, e elastina, que é tipo uma mola que fica embaixo do tecido que mantém a flexibilidade. Quando a elastina ela começa a se decompor, o organismo ele começa a produzir enzimas que se chamam metaloproteinases.
que é difícil pra caramba de falar, mas são mais conhecidas como MMP, que elas contribuem ainda mais para a quebra do colágeno e ainda mais para o aumento das rugas na pele. Da mesma forma que os raios UV danificam o DNA celular da pele, o seu corpo tenta consertar o DNA produzindo radicais livres tóxicos. E já falamos um pouquinho sobre radicais livres em alguns vídeos atrás. É só dar uma checada aqui na descrição para ver os vídeos anteriores que eu falei sobre eles. Esses radicais livres, eles são instáveis, então eles saem destruindo tudo que eles veem à frente e está no seu caminho, causando manchas solares, rugas e até mesmo câncer de pele. E produtos ou alimentos rotulados chamados de antioxidantes, eles ajudam a combater o efeito desses radicais livres. Agora que a gente entendeu um pouquinho melhor do que é o UVR, né, que é a radiação ultravioleta, ela é dividida em 3 partes importantes, que é o UVC, UVA e o UVB. Bom, praticamente toda a radiação UVC ela é filtrada pela atmosfera, de modo que nenhuma radiação atinja a superfície da Terra, embora o esgotamento da camada de ozônio tenha levado muitos pesquisadores a ficarem preocupados com isso. Em contraste direto com o UVC, temos o UVA, que atinge a Terra em quantidades assim significativas. O UVB ele também atinge a Terra, embora grande parte dele seja filtrado pela camada de ozônio. E isso só prova ainda mais o efeito destrutivo da radiação UVB, que mesmo sendo filtrada pela camada de ozônio, a pouca quantidade que chega à Terra causa bastante danos pra gente. Agora, para vocês entenderem um pouquinho melhor da radiação UVA e da radiação UVB e como eles funcionam na gente, né, em interação com a nossa pele, apesar de alguns pesquisadores não concordarem com o que muita gente chama de A e B do UVA e do UVB, eu acho que a maneira mais fácil da gente conseguir entender o conceito de diferença entre um e outro, mas leve em mente que não é 100% isso. O que eles falam é que o A do UVA é de aging, que aging em inglês significa envelhecimento, e que o UVA ele tem um comprimento de onda longo, por isso ele penetra profundamente na pele e na camada da derme. Ele não só desenvolve células cancerígenas, como também desempenha um grande papel no processo de envelhecimento, porque ele ataca o colágeno na derme, e isso já devia te fazer assim, odiar o UVA que tem no sol. Existem 2 tipos de UVA, que é o UVA1 e o UVA2, e o que diferencia um do outro é o comprimento da onda. E para isso agora, nesse momento, pra gente não importa muito. Já o B do UVB, eles chamam de burning, que burning em português significa queimadura. Ele tem um comprimento de onda menor do que o raio UVA e por isso ele penetra mais na superfície da pele. O UVB é a principal causa de câncer de pele e você pode agradecer a ele a queimadura solar que você teve no seu último verão. E por isso você devia odiar ele também. Mas uma diferença é que os raios UVA, eles penetram no vidro e os raios UVBs, eles não penetram pelo vidro. Então, a menos que as janelas do seu trabalho, que você fica sentada em frente, ou da sua casa, que você geralmente tem o seu home office ou você gosta de estudar, seja tratada com específica proteção à radiação UVA, você está sendo afetado por ele. O que torna o uso do protetor solar uma necessidade, assim, absoluta. E essa é uma das principais causas porque eu uso protetor solar dentro de casa. Bom, eu acho que deu para entender um pouquinho mais a diferença entre o UVA e o UVB e como eles funcionam em contato com a nossa pele. Agora vamos falar sobre uma coisa que é o FPS, que é o fator de proteção solar. E a medida mais conhecida como forma de proteção solar. Os protetores solares hoje em dia, acho que praticamente todos, sem exceção, são rotulados com o fator de FPS, que indica a capacidade de um protetor de proteger você de raios UVs eritematosos, que é o tipo de UV que causa vermelhidão na sua pele. Então, quanto maior o FPS, maior a capacidade de proteção UV eritematoso. O UV eritemal é principalmente raios UVBs, mas comprimentos de ondas como os raios UVAs também estão inclusos. E estima-se que em torno de 80 a 91% dos UVs eritematosos são raios UVBs, com os restantes 9 a 20% sendo raios UVAs. Então, se um filtro solar protege apenas contra o raio UVB e não oferece proteção contra o raio UVA, o seu FPS de maior nível possível seria o FPS 11. O problema é que o FPS ele não oferece muitas informações com relação à proteção dos raios UVA.
UVAs. E é aí que entram os termos e regulamentos que temos hoje para a indicação de proteção UVA no protetor solar. Já que a classificação de FPS dos protetores solares está relacionada à proteção dos raios UVBs, para garantir uma proteção adequada tanto do raio UVA quanto do raio UVB, você precisa procurar por protetores solares que indiquem que são broad spectrum, que seria no português amplo espectro, o que indica que eles foram testados e que eles têm permissão para fazer essa reivindicação. E por isso o FDA, que é o Food and Drug Administration, que é a Anvisa americana, não permitem mais que empresas rotulem os seus protetores solares como bloqueadores solares, porque nenhuma loção pode bloquear completamente 100% os raios solares, e sim elas filtram uma quantidade de raio UV, permitindo que ele não entre na sua pele. E em 2012, a Anvisa acabou adotando o mesmo termo, então hoje no Brasil não é permitido mais empresas usarem em seus protetores solares o termo bloqueador solar. Então, gente, caso você veja bloqueador solar por aí, isso não é correto. O termo correto é protetor solar. Na maioria dos países, o termo amplo espectro é regulamentado para mostrar até que ponto a proteção UV de um filtro solar se estende até a região UVA. E por isso existem duas maneiras de você medir o UVA de um filtro solar. Mas o método crítico de comprimento de onda é a relação UVA-PF to SPF ratio, que eles chamam em inglês. No Brasil, a legislação brasileira exige que para ter amplo espectro de proteção, o UVA ele deve ser de pelo menos 1/3 do valor de FPS rotulado. Isso significa que quando essa taxa é usada, uma etiqueta FPS mais alta oferece uma melhor proteção UVA. Em alguns países asiáticos e europeus, existe uma classificação numérica para o UVA. Embora isso ainda não seja um padrão, a gente vai ver aqui os principais e mais comuns que a gente vê por aí hoje em dia. A gente tem primeiro o PPD, que é o Persist Pigment Darkening, que significa escurecimento persistente do pigmento, e mede a proteção de um protetor solar contra um bronzeado de longo prazo causado pelo UVA. E ele é comumente usado em filtros solares europeus. E por alguma razão louca que eu não sei, os valores de PPD geralmente são encontrados escondidinhos na lateral das embalagens. O PA ele tem o mesmo conceito do PPD, mas ele foi desenvolvido no Japão para representar o nível de proteção de UVA que tem no produto. E eles classificam o nível de proteção UVA de um protetor solar com um sinalzinho de mais. E é muito comum vocês verem esse sinalzinho de mais, geralmente tem escrito PA mais ou mais nos protetores asiáticos. E é isso aqui que cada classificação de PA significa. Errado. Não dê atenção para quaisquer produtos que digam que são a prova d'água ou a prova de suor. O FDA, que a gente viu ali no começo, eles não permitem mais que empresas produzam produtos que venham com essa classificação de a prova d'água ou a prova de suor, simplesmente porque elas são completamente enganosas. E no Brasil, a Anvisa segue o mesmo protocolo. Isso porque se você estiver suando ou nadando, o seu protetor solar, sem dúvida, ele vai ser lavado da sua cara, lavado do seu corpo, e você não vai estar mais com o nível de proteção que você estava antes. A regra geral é que você deve aplicar o seu protetor solar a cada 2 a 3 horas durante o dia. E quando você estiver na praia ou fazendo natação, a regra é aplicar toda vez que você sair da água. E caso você esteja suando, aplique o protetor solar com maior frequência. De jeito nenhum, gente, 2 produtos com FPS, se um tiver FPS 15 e o outro tiver FPS 30, ele não vai somar 45, muito pelo contrário. O que vai contar é o seu FPS de maior proteção, então nesse caso é o FPS 30. E depois disso tudo, é muito importante você ter em mente que a proteção não é determinada apenas pelo nível de FPS e os ingredientes UVA que contém no produto, mas também pela espessura e uniformidade de aplicação, e como, onde, quando e a frequência que o protetor solar é aplicado. E eu ainda te digo, gente, pesquisas indicam que os usuários de protetores solares aplicam apenas 50% do que é recomendado aplicar. Portanto, eles recebem apenas 50% da proteção necessária. E o meu ponto todo aqui é: protetor solar caro pode ser
prejudicial para a sua saúde e para sua pele. Afinal, qual é a probabilidade que você vai aplicar literalmente uma quantidade grande de protetor solar no seu corpo, no seu rosto e ainda ficar reaplicando ele de 2 em 2 horas durante o seu dia? Acho que ninguém, né? Eu não gastaria isso. Eu ia guardar ele. Mas o fato é que se você não aplicar o seu protetor solar liberalmente na quantidade certa no seu rosto e reaplicar ele durante o dia, você não está tendo a proteção necessária. Você pode estar anulando os benefícios e ainda pressupondo de que você está sendo protegido e recebendo a proteção necessária que indica na etiqueta. E a quantidade orientada e a quantidade que eles usam, gente, quando eles fazem os testes de laboratório com o protetor solar, são 2 miligramas de produto por centímetro quadrado, ou seja, isso se traduz a 1/4 de colher de chá no seu rosto e um copinho de shot, aquele pequenininho assim, pro seu corpo inteiro. E caso você fique na dúvida da quantidade de 1/4 de uma colher de chá, pega aquela colherzinha de café pequenininha, sabe? Enche ela e essa é a quantidade certa pro seu rosto. E caso você esteja aplicando vários produtos na sua rotina, variando de hidratantes, serums, tratamentos para acne, o protetor solar, ele é essencialmente, fundamentalmente, o último produto que você vai aplicar na sua rotina. Se você aplicar, por exemplo, o seu protetor solar e depois vier com um hidratante, você pode estar diluindo ou diminuindo a eficácia do produto, principalmente porque a maioria dos hidratantes, eles têm, se não quase todos, eles têm água na sua composição. Então, com isso, você não vai estar recebendo os benefícios do protetor solar que você acabou de aplicar. E mais alguns fatos importantes é que, mesmo em dias nublados, os raios solares, eles estão presentes e eles estão atacando a nossa pele. E um fato muito importante é que a hora do dia influencia sim na intensidade dos raios. E toda a radiação UV ela é mais forte entre os períodos das 10 da manhã às 2 da tarde. Como provavelmente vocês já devem ter entendido ou percebido, os filtros solares ainda, infelizmente, não é a melhor proteção contra os raios UVRs, porque muitos deles ainda não oferecem a quantidade necessária de proteção para os raios UVA e você precisa aplicar ele numa quantidade certa, espalhar ele uniformemente pela pele e as chances de você perder um spot, de perder um lugar ou não aplicar corretamente no lugar é muito grande, o que diminui a eficácia do produto. Sem contar que ficar reaplicando o produto durante o dia é bem chato, então muita gente eu sei que não faz e não pratica. E sempre, gente, procura ficar na sombra, procure por sombras, usem, é uma coisa meio ridícula de falar, mas é verdade, na Ásia, principalmente na China, elas usam sombrinhas, elas se protegem mesmo do sol. Aqui no Brasil eu não vejo isso, o nosso sol é muito forte, as pessoas têm vergonha de se proteger, parece, e eu acho que é uma coisa muito cultural que a gente tem com a gente, como eu falei no início do vídeo, a gente vê o bronzeado, a gente vê o ficar embaixo do sol uma coisa bonita e a gente perde muitas vezes a essência que é o fato que a gente está se prejudicando de uma maneira bem ruim. Mas eu sou super a favor de você usar proteção, usar chapéu para sair no sol. Acho que antes de tudo e o mais principal é que a gente precisa se conscientizar da importância de proteção contra os raios UVRs. E que se protegendo contra eles não é uma coisa assim de vaidade e estética, mas sim é um benefício para a sua saúde. O câncer de pele, ele existe, gente, e ele atinge por volta 180 mil brasileiros por ano, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. O segundo ponto, gente, não adianta você combater as rugas, gastar com procedimentos estéticos se você não é nem ao menos cauteloso com a sua exposição ao sol. E eu diria até que você deveria ser neurótico com relação à proteção da sua pele. E terceiro, procurem por um protetor solar com alto nível de FPS e que contenha um amplo espectro de proteção. No Brasil a gente já tem protetores solares asiáticos com níveis de PA que eu acho que fica um pouquinho mais fácil para identificação de proteção UVA. Então sempre procurem com eles e usem o guia de PA como ajuda. E claro que a gente tem mais coisa. Não esqueça de aplicar protetor solar nos lábios, nas mãos, no pescoço, nos ombros, em tudo, gente. Não sei se vocês já perceberam, já pararam para prestar atenção, mas onde a gente vê a idade das pessoas quando a gente fala, eu via muito a minha mãe falando,
olha a mão dela, olha o pescoço dela, porque geralmente a gente cuida muito do rosto, dessa área, e a gente esquece de cuidar do nosso pescoço, dos nossos ombros e principalmente das mãos, gente. Usem filtro solar nas mãos também. Além disso, você precisa ter mais cuidados com a proteção solar da sua pele depois de esfoliar ou quando você estiver usando algum produto que tenha ácido em sua formulação. E finalmente a gente chegou ao fim. Eu sei que é muita informação e são muitas informações que a gente tem aí hoje em dia. Eu tentei passar hoje os pilares e base essencial para você entender como se proteger, os fatores de proteção que envolvem um filtro solar. Tem muita coisa por aí. Eu vou estar dando início a essa série de proteção solar. Eu vou falar de proteção solar e maquiagem, proteção solar e várias outras coisas aí. E posso até mais aprofundar em algum tópico que vocês acharam que ficou faltando nesse vídeo. Então, gente, qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou disso tudo. O que você faz para se proteger do sol, se você usa protetor solar, qual protetor solar você usa, me diz aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um like aqui, de apertar o sininho para receber notificações toda vez que eu posto e, claro, divide esse vídeo com as amigas, principalmente com aquela que você acha que pode se beneficiar com as dicas, tá bom? No mais, um beijo e até a próxima!